Olá, bem-vindo ao Arquétipo das Deusas, um canal onde a gente fala de arquétipos e mitologia em prol do autoconhecimento. Nossa deusa de hoje é Perséfone, a deusa da primavera, e não só isso, a rainha do submundo também, a rainha do Hades. Tanto quanto rainha dessa região, que é a região dos mortos, para onde os gregos acreditavam que iam os mortos, como também a esposa do deus, né, do deus Hades, que é irmão de Zeus e irmão de Poseidon. Os meus primeiros estudos de Perséfone sempre foram aquela... Me deparei com uma menina, uma deusa ingênua, a filha da mamãe, colhendo flores, né, no quintal de casa, no bosque, acompanhada das ninfas. É uma cena muito bucólica, né, uma cena campeira, campestre. Mas Perséfone, mesmo na sua ingenuidade, tinha uma beleza muito grande da qual ela não se dava conta. E Hades se encantou. Na verdade, quem deu uma forcinha para esse encantamento acontecer foi a nossa poderosa Afrodite, que não deixava ninguém quieto. Para ela era inadmissível um deus do porte de Hades, um dos três grandes, né, ser solteiro. Porque Poseidon tinha sua companheira, Zeus tinha Hera e também as suas, né, suas puladas de cerca e suas estripulias todas. Mas Hades era muito na dele. Ele era muito quieto, muito na dele e precisava também, aos olhos de Afrodite, ter uma companheira junto com ele. E é aí que começa a saga da Perséfone. A partir do momento em que ela é raptada por Hades, ou que ela é levada de livre e espontânea vontade por ele até o submundo, ela amadurece como mulher. A Perséfone, como arquétipo, saindo um pouco da mitologia agora, ela é muito voltada para o interior, para tudo que é metafísico, que não é físico, não é matéria. É para o lado espiritual, para o lado dos sonhos, para o lado místico. Ela se relaciona com toda a parte sagrada, o sagrado feminino. Então ela tem o quê de sacerdotisa, ela tem o quê da bruxa. Então ela vai agregar todos esses arquétipos mais misteriosos, né, mais obscuros, mais noturnos, mais sombrios até. Porque ela é uma das poucas deusas que ela, mesmo sendo tão iluminada como na seu lado primaveril, no seu lado primavera, ela consegue trabalhar suas sombras, as sombras do seu inconsciente são representadas pela descida ao Hades. Então, assim, a Perséfone é uma deusa que ela transita em dois mundos, ela é adaptável, ela transita no mundo da superfície e transita no submundo, no mundo dos mortos. Ela guia os mortos, ou ela guia as pessoas que estão em sofrimento, ou que perderam entes queridos, ou que estão passando por lutos, depressões, problemas de ordem psicológica, né, emocional. A Perséfone é a guia dessas pessoas para que elas possam trabalhar suas dores, trabalhar suas sombras e emergirem plenas e mais maduras e mais seguras de si. Ela ajuda as pessoas a passar por esse inverno interno, né? Enquanto uma deusa das estações do ano, porque ela tem a questão da primavera, né? Ela sempre ressurge. As pessoas passam por um longo inverno interno, muitas vezes, e depois ressurgem com uma nova primavera, florescendo. Elas florescem e é a Perséfone que ajuda nesse processo. E diante disso, diante dessa energia até da sacerdotisa, da bruxa, a gente vê nas mulheres tipo Perséfone uma tendência à introspecção, uma energia mais mental, mais intuitiva também e introspectiva. A bruxa, se a gente for pegar o arquétipo da bruxa, ela é solitária, ela tem poucas amigas, poucos amigos, ela se relaciona com aquele seleto grupo de pessoas, né? E a Perséfone também, ela acaba se fechando no seu mundinho com aquelas pessoas, então ela tem um nicho de relacionamentos muito pequeno, que é onde ela consegue se expressar com mais desenvoltura. Mas a gente vai ver também que a Perséfone, por ter essa característica mais intuitiva, mais sensitiva, mais medial ou mediúnica, como queiram chamar, ela também percebe no ar tudo que não é dito. Então ela tem uma percepção de entender o que está nas entrelinhas de uma pessoa, nas entrelinhas de um discurso, nas entrelinhas de um assunto. Ela consegue sentir na atmosfera, uma coisa que só quem tem a Perséfone muito aflorada que vai entender o que eu estou falando.
ela tem essa sensibilidade aos ambientes e ela consegue se adaptar. Então ela é uma camaleoa realmente, né, entre as deusas. Fisicamente, se a gente for pensar na mulher tipo Perséfone, quando a gente fala em deusas, a gente tem que saber que todas as deusas, quando a gente quer ativar a nossa deusa em nós, a gente tem que estar disposta a arcar com o ônus e o bônus, né? Elas vão trazer muitas lições pra gente, vão trazer ensinamentos e vão cobrar da gente algumas posturas. Quando a gente se dedica a estudar os arquétipos pelo viés da mitologia, pelo viés das deusas, a gente tem que entender que todos os atributos de generosidade, beleza, magnetismo, fertilidade, né, abundância, vão estar presentes também. A gente vai entrar em contato não só com a energia daquela deusa específica, mas com toda essa energia que envolve as deusas mitológicas, né? Então, magnetismo, generosidade, fertilidade, beleza, encantamento, isso tudo vai estar presente. A Perséfone é uma deusa belíssima, né? Como todas as deusas são, afinal de contas ela é uma deusa. Mas ela acaba não se dando conta disso, porque ela se vê na primeira fase da vida, na fase mais inocente, ela se vê criança, ela não pensa em si como mulher. Ela não se vê como Afrodite se vê, ou como era, se vê como uma rainha poderosa. Ela não se vê bela e sedutora como Afrodite. Ela não se vê também tão inteligente como uma Atena se vê, ou também não se vê tão exploradora e rebelde como Ártemis. Afinal de contas, ela tem uma ligação muito próxima com a mãe. Então, quando a gente fala em termos de aparência física, além de uma beleza extrema da mulher, tipo Perséfone, ela vai parecer ser sempre mais jovem do que ela é. Ela vai parecer ter menos idade do que tem. Ela vai se relacionar muitas vezes com parceiros mais jovens do que ela, porque ela não aparenta, né? Ela traz uma jovialidade, mesmo com a experiência que ela tiver, mesmo com a sabedoria e com a vivência. E às vezes as vivências das Perséfones não são fáceis, né? Normalmente a gente vê Perséfone conversando sobre morte, abandono e perda. Então, elas giram muito em torno desses assuntos um pouco mais pesados, né? Mas mesmo assim, o lado da ingênua Perséfone, né? O lado inocente dela consegue ver essa beleza em tudo, essa jovialidade, é por isso que ela não perde esse vício jovial. A gente vai ver as Perséfones usando cabelos longos na segunda metade da vida. Elas vão continuar com seus cabelões trançados, com suas saias esvoaçantes, com seus penduricos e com seu modo mais místico de se vestir, se apresentar. Então, ela tem esse lado também, né? Que a gente acaba caindo num estereótipo de Perséfone, no estereótipo da hippie, da bruxa, da sacerdotisa, né? Da mulher que busca o sagrado feminino. Nem todas são assim, mas muitas são. Então ela traz, além da aparência jovial, ela traz uma meiguice, uma doçura, né? Por quê? Porque ela quer se adaptar na sociedade. Ela não se sente muito à vontade nessa sociedade, mas ela sabe que tem que se adaptar. Então ela vai ser a simpática. Ela vai ser sempre sorridente, sempre solícita, sempre pronta para ajudar. Mas ela, mesmo sendo uma camaleoa para os dois lados, né? Sendo adaptável, sendo fluida como a água, embora veja, se a Perséfone fosse um elemento, ela seria o espaço, ou o éter, né? Porque ela evapora, ela tem um ar meio etéreo, meio oráculo, no sentido de oráculo, aquelas sacerdotisas dos templos, né? Que eram drogadas para dar as mensagens, enfim, na época da Grécia Antiga. E a Perséfone, ela tem um pouco disso. Ela vai se adaptando de uma forma meio que parece uma página em branco, né? Se ela tá namorando um cara que joga tênis, ela vai aprender a jogar tênis. Se ela tá namorando um surfista, ela vai pra praia. Então ela tá ali se adaptando. Muitas vezes ela acaba caindo em relacionamentos tóxicos justamente porque ela não consegue pôr um limite. Quando a gente fala na Perséfone inocente, é justamente aquela pessoa que acredita na felicidade dela e na felicidade dos outros. A Perséfone inocente, ela é como uma criança, como uma menininha que ainda não amadureceu. E qual é o maior medo da criança? É levar a bronca da mãe?
Então ela faz tudo que a mãe quer, ou tudo que o pai quer, ou tudo que o marido quer, ou tudo que o chefe na empresa quer. Quando Perséfone não está amadurecida e quando essa inocente está na ambivalência negativa, ela se torna muito suscetível aos outros, aos caprichos dos outros. Então, acabam abusando um pouco da nobreza dela e da boa vontade, porque ela não sabe dizer não. Então, nesse medo da criança de dizer não e ser rejeitada, ou de levar mesmo uma bronca, ela se fecha e acaba dizendo sim, mesmo querendo dizer não. E aí a Perséfone acaba entrando num limbo que ela começa a conter toda a raiva dela, toda aquela fúria que ela tem dentro dela, tudo que ela queria fazer e não faz porque o que será que vão pensar, ou porque não vai, minha mãe não vai gostar, meu pai não vai gostar, meu namorado não vai gostar, meu chefe não vai gostar. Se ela começar a expor a essência verdadeira dela, ela vai explodir, porque ela se contém de uma forma, ela não se expressa, ela segura muito a raiva, ela segura muito a fúria, aquela cara de paisagem, né? Ela faz aquela cara de alface, finge demência e segue o dia. Mas ela acaba implodindo tudo que ela guarda dentro dela, toda essa fúria. Então a gente vê na Perséfone uma fúria muito grande porque ela entrega todo o poder dela na mão dos outros. E isso enquanto ela ainda é inocente e não se deu conta desse padrão infantil que ela tem, desse padrão de criança que quer agradar a mamãe para não levar bronca. Então, né, quando se vê no arquétipo de Perséfone, os primeiros estudos que eu tive de Perséfone, eu via, nossa, mas não é legal ser Perséfone. Poxa, ela é muito indecisa, ela se baixa a cabeça para os outros, né? Ela tá ali, parece que tá sempre querendo agradar todo mundo e não vai o negócio, ela não se dedica muito no trabalho, ela não sabe muito bem o que ela quer da vida, ou ela quer agradar demais, então ela faz tudo que os outros não fazem, toma a frente de tudo. E isso é uma chaga, né? É um lado sombra da Perséfone, porque ela pode se manter a inocência e a jovialidade dela, porque afinal de contas é na primavera que tudo se renova e a gente precisa ter um respiro, né? Ela consegue trazer essa jovialidade para os ambientes onde ela está, ela consegue trazer a beleza de volta para onde, porque estava secando, porque estava morrendo. Né? Afinal de contas, ela é filha da Deméter, né? Que é a deusa da criação. Então, ela tem a criação dentro dela, ela tem essa capacidade toda. Só que ela entrega o poder dela na mão dos outros por uma insegurança. E quando ela finalmente decide fazer a descida ao Hades, quando ela se entrega na mão desse noivo, entre aspas, ela começa a estudar as próprias sombras, começa a pensar e a refletir sobre o que barra ela, sobre as suas limitações, sobre tudo que ela fez, e não para ficar se corroendo ou se remoendo ou se sentir culpada, devia ter feito assim, assado, não. Ela dá um ponto, ela dá um basta, ela vai ter que examinar todas essas sombras, tudo que está no inconsciente dela, que estava ali represado, toda aquela fúria que está contida. Ela vai buscar uma terapia, ela vai buscar meditação, ela vai buscar yoga, ela vai buscar N alternativas ali para trabalhar. Ela vai buscar escrever um diário de sonhos, um diário mesmo. Né? E ela vai se autoconhecer. Então a Perséfone como arquétipo também representa a busca pelo autoconhecimento. Por isso que ela está aqui. E por isso que grande parte das minhas clientes que vêm fazer a Roda das Deusas são Perséfone, porque elas estão buscando se autoconhecer, elas estão dispostas a fazer essa descida até as sombras de si mesma. E isso requer muita coragem, porque você vai ter que olhar para si, para as partes feias, para as partes que você não quer olhar. Você vai ter que aprender a dizer não, vai ter que aprender a desagradar os outros, para voltar à sua própria essência. E mesmo que precise haver um rompante, porque chega uma hora que ou ela vai conseguir impor esse limite de forma madura e respeitosa para si e para os outros, mas talvez ela tenha uma ajuda de outras deusas na mandala dela, talvez tenha Atena ali para ponderar as coisas, né? Ou tenha a própria Deméter para trazer um pouco mais de calma e paciência. Porque se ela tiver uma Ártemis do lado, ela vai estourar. E toda aquela fúria contida, tanto que
Tem passagens da mitologia que chamam Perséfone de Mãe das Fúrias, porque ela tem um lado que realmente é furioso e quando ela desce a ira, parece, tá possuída, parece outra pessoa, não parece a mesma. Não parece a mesma Perséfone. Nossa, ela é tão meiga, tão querida e agora tá fazendo isso, nem parece. O que aconteceu? Aconteceu que esse é o verdadeiro lado dela. Caiu a máscara, ela tem que deixar essa máscara de boazinha, de meiguice cair. A Perséfone, ela é um oceano, né? É um arquétipo muito bonito pra gente estudar, porque aparentemente ela parece, né? A gente só vê o lado assim, inocente, confusa, rainha do Hades e que depois vira uma gótica maluca, né? Ou vira uma bruxona, melhor amiga da Hecate, ou vira a própria Hecate. Mas a questão de Perséfone, justamente, ela vem nos ensinar a como agir no nosso processo de autoconhecimento. Ela nos ensina a entrar em contato com as nossas sombras, a interpretar os nossos sonhos, a parte onírica, não o que a gente quer, mas os sonhos mesmo, a crescer sem deixar a jovialidade de lado. Ensina a gente a assumir a mulher adulta, né? A sair do arquétipo da filha e assumir a nossa porção rainha adulta. Não que a gente vai cortar laços, a gente não vai cortar laços com mãe, com família, não. Pelo contrário, a gente vai reforçar esses laços a partir do momento que a gente respeitar a nossa própria essência. Então, às vezes, essa relação de Perséfone com o sobrenatural, com as experiências místicas, com medicinas da floresta, com meditações e etc, poderes transpessoais, ela vai buscar isso como uma fuga da realidade. Por isso que eu falei que ela é meio etérea, né? É um ar ou até o espaço, como se fosse um elemento da natureza. Porque ela quer se encontrar e quer achar uma maneira pacífica e tranquila, porque Perséfone é pacífica, né? Ela, a maior parte do tempo, ela é pacífica. E ela quer se impor sem precisar mostrar a sua fúria, o seu lado furioso. Eu não sei se dá para fugir disso. Em algum momento ela vai precisar ser furiosa. Em algum momento ela vai ter que deixar a máscara cair. Em algum momento ela vai ter que abraçar as sombras dela e dizer vamos lá. Não é muito fácil fazer isso. Quando a gente começa a ler sobre Perséfone, parece que é a moça depressiva, a moça que está sempre em confusão mental, que não é assertiva, que não sabe para onde vai, que quer. E às vezes ela se sente assim mesmo. É assim mesmo por um tempo. Mas não é só isso. A Perséfone é um arquétipo muito bonito na questão do sagrado feminino. Ela vem resgatar o sagrado feminino de um jeito que as outras não olham para esse lado que ela olha, né? Que é o lado, às vezes é muito difícil a gente admitir as nossas sombras, admitir que a gente tem um lado perverso. E a Perséfone consegue nos ajudar a olhar para esse lado. Então, quem tem a Perséfone como arquétipo dominante precisa aprender a lidar com isso, com essa dualidade entre a boazinha e a furiosa, entre a inocente e a rainha, porque a inocente mal elaborada se torna submissa e a rainha mal elaborada se torna uma tirana. E a gente não quer nenhuma coisa nem outra, né? A gente quer a rainha que seja autoconfiante e responsável, né? E responsável pelas suas próprias escolhas, que não entregue o seu tesouro na mão dos outros, e quer que ela seja inocente no sentido de permanecer alegre, juvenil, feliz, né? Que é a jovialidade de Afrodite, mas sem esse pensamento governante, né? De cuidado, de autorresponsável, que Afrodite às vezes não tem, mas Afrodite é um tema para um outro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de Perséfone comigo. Em outro momento a gente pode falar de Hades também, até no quesito Hades não é o inferno como a Disney pintou. Hades é um local, tudo que fica embaixo, para os gregos, né, da antiguidade, tudo que ficava embaixo da terra ou nas cavernas era os domínios do Hades, assim como o mundo dos mortos. E o mundo dos mortos não é só o inferno, tem os campos elíseos, tem o lar dos heróis, tem as partes boas também, né? Nem todo mundo que morre vai só pro lado ruim, que é o Tártaro, né? Ou vira um fantasminha, uma alma penada.
Não, o Hades, ele é o rei, o deus, do mundo inferior por isso, porque está inferior, está abaixo da superfície. Do mesmo modo que Zeus, ele é um deus meteorológico. Eu ouvi isso esses dias, achei magnífico, porque ele é o deus do céu e dos raios, das tempestades. Poseidon, ou Poseidon, como queiram, ele é o deus dos mares e da terra, da superfície. Então ele é responsável também pelos terremotos, pelos maremotos. Isso é muito simbólico. A mitologia ela é muito simbólica. E o Hades, voltando a ele é o deus do oculto, do que está embaixo, do que está na sombra, do inconsciente. E a rainha dele é a Perséfone, que vai ajudar a trabalhar essas sombras e subir, né? E trazer essas sombras para a superfície, trazer para a luz essas sombras, para que elas possam ser trabalhadas e bem conduzidas, que essa é a rainha que a gente quer.